A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, maravilhoso, glorioso, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, único e suficiente, a Ele hoje sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo o que Deus criou, Deus colocou dentro da sua criação para que venha a funcionar bem todo o potencial, toda a criação de Deus, Deus colocou dentro os elementos necessários para que aquilo que Ele criou venha a funcionar bem, glórias a Deus, seja no mundo vegetal, animal, como nós seres humanos, que somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança, funcionamos um pouco parecido com Deus. Tudo o que existe foi Deus que criou. Tudo o que existe está dentro de Deus. Deus tem dentro de si toda a criação e tudo o que vai vir em existência ainda é criação de Deus. Ele é o Senhor e dono de tudo o que existe. Deus é o dono da propriedade. Ele faz todo o seu querer, toda a sua vontade na sua criação. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 35, verso 35 e capítulo 36, verso 1. 35, verso 35, diz assim a Santa Palavra do Senhor: enche-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. 36, verso 1. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. É Deus que dá a sabedoria, a inteligência, a capacidade, as habilidades, as aptidões e o potencial para tudo o que vem em existência venha funcionar bem. Então, quando Deus vier pedir para você fazer algo, Ele já colocou dentro de você os elementos necessários para que tal coisa venha à existência, mas antes foi Deus que criou, e Ele pode vir a criar, através do querer e da vontade dEle, na terra, ou usar para que você venha a criar. Mas, em primeiro lugar, já foi criado por Deus e já está dentro de Deus para vir a abençoar a sua vida e ao mundo. Aquilo que estava invisível em Deus se torna visível, porque Deus abençoou para que venha a ser criado. Glórias a Deus. O vídeo áudio já vai começar. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Glórias a Deus. Mais um vídeo aqui no meu canal Rômulo Celestial para a honra e a glória de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, para quem pede perdão a Deus pelos seus pecados e o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente. Tem o nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo, Deus passa a fazer morada. Essa é a maior riqueza na vida. Deus abençoa a vida na terra, Deus salva toda a família. E quando vier sair da terra, ou através do arrebatamento da igreja, ou através de uma morte natural, vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, viver a eternidade ao lado de Deus, e o adorando face a face, na beleza da sua santidade, e desfrutando as maravilhas de toda a eternidade. A Ele hoje sempre, eternamente, ao nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Jesus, glórias a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, glórias a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Mais um vídeo aqui no meu canal Rômulo Celestial. Eu faço 3 tipos de vídeos. Vídeo áudio, glórias a Deus. Vídeos tradicionais, glórias a Deus. E shorts do YouTube para abençoar a sua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Como também eu coloco a palavra do Senhor, glórias a Deus, no meu canal. Quando eu estou pregando a palavra de Deus que eu venho a gravar, eu coloco no meu canal para abençoar a sua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Hoje eu quero falar de um tema muito poderoso, sobre a capacidade que Deus coloca na sua criação, para que a sua criação venha a funcionar bem, glórias a Deus. Toda a criação Deus tem capacidade, glórias a Deus. Na palavra do Senhor,
no livro de Êxodo, glórias a Deus, capítulo 35, que vai também até o capítulo 36, verso 1. No livro de Êxodo 35, verso 30, glórias a Deus, diz assim a santa palavra do Senhor: depois disse Deus a Moisés, ao filho de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência e todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do mais bordador, em pano azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. 36. Assim trabalharam o Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Glórias a Deus. Toda a capacidade humana vem de Deus, seja em habilidade, seja em, glórias a Deus, aptidões, potenciais, glórias a Deus, dons naturais e os dons espirituais, que é para a obra do Senhor, para abençoar a obra de Deus. Toda a capacidade humana vem de Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E tudo na criação de Deus, Deus colocou dentro da sua criação a capacidade necessária para aquilo que Deus criou venha a funcionar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Todo ser humano tem potencial. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tudo que existe tem potencial, e dentro do potencial tem habilidade, capacidade, aptidão e dons naturais. Glórias a Deus. Todo ser humano que veio à Terra veio para fazer algo na Terra, para cumprir uma tarefa, é uma missão de vida, um propósito de vida. E Deus coloca dentro de cada ser humano nessa Terra tudo o que ele precisa para ele fazer na tarefa, na missão de vida, no propósito de vida dele. Glórias a Deus, para a honra e a glória de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. E a honra e a glória de Deus, que cria as coisas, que tudo cria, porque quando Deus quer criar algo, ele vai dentro dele e ele mesmo cria. Glórias a Deus. Deus, ele pode agir sozinho para criar alguma coisa, porque ele cria tudo, ele cria, para trazer aqui na Terra, como ele criou o planeta. Mas Deus também usa pessoas para vir criar algo. O pensamento e a ideia, que é colocado em um indivíduo, ele vem de Deus para algo ser criado. E Deus coloca na pessoa toda a capacidade para que aquilo venha a ser criado. Glórias a Deus. E todo ser humano tem um potencial para viver o que ele veio fazer na Terra. Porque eu quero te dizer, você não é obra do acaso. Glórias a Deus. Deus te criou. Deus permitiu que você viesse à existência para você fazer algo na Terra, para abençoar as demandas do mundo. Glórias a Deus. As demandas da Terra. Seja na obra do Senhor, glórias a Deus, ou seja, em todos os segmentos da Terra, na vida aqui na Terra, material, glórias a Deus, como também na criação de Deus, nas plantas, nos animais, nos vegetais, tudo Deus colocou dentro deles a capacidade para ele funcionar bem aqui na Terra, glórias a Deus. E tudo tem potencial, mas o que é, glórias a Deus, o que é, glórias a Deus, potencial, glórias a Deus. Você sabe o que é potencial? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Potencial é algo que está dentro, glórias a Deus, de cada ser humano nessa Terra, glórias a Deus. Todo ser humano tem potencial, toda a criação de Deus tem potencial, todos temos potencial para viver, glórias a Deus, a nossa missão de vida na Terra e para nós manifestar o que a gente veio ser na Terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. E esse potencial está dentro de nós e compreendê-lo é importante para viver. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero dar uma definição sobre potencial. Potencial é uma habilidade latente, um poder reservado, uma força não utilizada,
Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um sucesso não alcançado. São talentos escondidos, uma capacidade ainda não desenvolvida. Tudo o que você pode ser, mas ainda não se tornou. Tudo o que pode fazer, sem ainda ter feito. O que pode alcançar, sem ainda ter alcançado. O que pode realizar, sem ainda ter, glória a Deus, realizado, é um potencial que você não utilizou, mas tem dentro de você. Pode ser uma habilidade ainda não expressada, um poder adormecido. Potencial não é, portanto, aquilo que você já fez, mas o que você ainda é capaz de fazer. Glória a Deus. Em outras palavras, eu quero dizer, um ato já concretizado não representa mais o seu potencial. Se você fizer algo além do que já fez, nunca irá crescer e experimentar o seu potencial, porque tem um potencial visto que é usado sobre você a todo momento, e tem um potencial que está dentro de você, dentro das coisas, para que ela venha funcionar bem. E é sobre esse potencial que eu falo, não é sobre o potencial já mostrado, é o que está interno de você, dentro de você, que eu quero que você venha explorar, para colocar ele para fora, para abençoar a sua vida, a sua família, o mundo, glórias a Deus. E todo o desenvolvimento de seu potencial requer avanço e nunca acomodação. Um dos grandes inimigos de seu potencial é o sucesso. Você não pode satisfazer com a sua última realização. Eu já falei isso em outros vídeos meus, Rumo Celestial. Se você quer expressar o máximo de seu potencial, não permita o não posso interferir no seu posso. Glórias a Deus. A grande, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, coisas na vida para se fazer, e você precisa fazer, glória a Deus, e precisa usar a totalização do seu potencial. Você precisa decidir agir com o seu potencial. Os recursos que há dentro de você, valiosos, potentes, que estão dentro de você, precisam ser utilizados, glória a Deus. Ele está dentro de você. O potencial nunca vai planejar sua aposentadoria, eu quero te dizer. O princípio do potencial, para simplificar isso que eu estou falando para você, é um dos elementos mais poderosos da natureza. A semente que você, glória a Deus, vê dentro de uma árvore, ela tem potencial. Glória a Deus. Se eu lhe perguntasse o que eu tenho aqui, glória a Deus, falando para você, estou utilizando, glória a Deus, a palavra do conhecimento, glória a Deus, que Deus me dá para te abençoar. Eu estou utilizando aqui os dons que Deus me usa para te abençoar. E também estou utilizando o potencial que está dentro de mim para te abençoar através dos meus vídeos, do canal do YouTube, através dos livros que eu escrevo, através da minha vida, glórias a Deus. Eu amo utilizar o meu potencial e cada dia mais buscar o potencial interno que está dentro de mim, que Deus coloque em mim para abençoar a sua vida, para a honra e a glória de Deus. Toda natureza, tudo que existe na natureza tem uma semente, toda árvore, toda planta, e a semente da árvore dá o potencial para a árvore funcionar bem, para dar frutos, glória a Deus. A natureza da semente é a sua resposta, glórias a Deus, 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 glórias a Deus. A verdade é que, glórias a Deus, uma floresta, glória a Deus, tem sementes, cada uma árvore tem sementes, frutos, glórias a Deus. E nas sementes também há árvores com frutos e sementes, que germinarão em outras árvores com frutos e sementes, glórias a Deus, para abençoar, glórias a Deus. Em síntese, eu quero dizer, o que você não vê não é tudo o que existe, isto é, o potencial não se trata do que é, mas o que pode vir a ser, glórias a Deus, através, glórias a Deus, da árvore. Antes da árvore colocar fruto, ela está trabalhando para colocar o fruto para fora, e isso é o potencial da árvore sendo visto, glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O mundo é poderoso e tudo o que Deus criou tem um potencial para criar as coisas, para funcionar bem, tem a capacidade para que aquilo que foi criado, seja no mundo vegetal, animal, como nós humanos, para funcionar bem. Deus colocou em nós, glórias a Deus, no sentido natural, fala aqui, e que serve a Deus, Deus abençoa com dons espirituais para a obra do Senhor. Glórias a Deus, glória a Deus. No livro de Gênesis, Deus colocou, glória a Deus, tudo certinho no seu lugar. Cada planta tem um potencial e é instantâneo na vida para as plantas viverem, glórias a Deus, e as plantas terem o seu crescimento. Toda planta tem potencial, cada animal tem um potencial. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É um processo dentro deles que ele vai se tornando, acelerando,
para vir à existência. Um animal, quando ele é criança, ele vai desenvolvendo em potencial. A planta ainda é uma semente, mas um dia será, glórias a Deus, antes de ser uma planta, uma semente, mas um dia será uma linda árvore, isso é potencial, glória a Deus. Glória a Deus. Não vai acontecendo instantaneamente, vai acontecendo por etapas, glória a Deus. Deus usa sempre o princípio do potencial. Tudo começa com potencial. Ele não criou a raça humana já pronta, não deu à Terra uma população instantânea. Deus criou uma pessoa, não 1 milhão delas. Glória a Deus. Deus começou com a semente. Glória a Deus. Daquela semente criou outra. Então ele disse, sejam abençoados, glória a Deus. Isto é, vocês têm a minha permissão, sejam frutíferos. Está lá em Gênesis. Multipliquem, encham a terra. Glória a Deus. Em Adão, Deus deu à terra uma semente com um potencial, glória a Deus, de pessoas. Hoje no mundo tem bilhões de pessoas, glória a Deus, glória a Deus. As pessoas resultam no resultado daquele único homem que Deus criou, que era Adão. Deus sabia quem era Adão, que era Eva. Ele criou. Deus, Adão tem em si todo o potencial para criar raça humana, nos seus lombos, no seu DNA. Eu sempre falo isso nos meus vídeos quando menciono o nome de Adão. Glórias a Deus. Muitas vezes eu falo nos meus vídeos, glórias a Deus. Então toda a raça humana veio de Adão, por isso quando ele pecou, automaticamente nós pecamos. Depois de 4 anos, Jesus vem, morre por nós na cruz do Calvário, e quem aceita como Salvador da sua vida, tem o direito da salvação da alma, através do sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apaga os pecados de Adão, ao qual nós, glória a Deus, adquirimos, e temos, glória a Deus, um reconciliamento com Deus. Eu sirvo ao Senhor Jesus, que você via Ele também. Glórias a Deus. Então, tudo na terra tem potencial? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Tudo na terra é potencial? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é grande, é poderoso, glórias a Deus. O princípio, ele não se acomode com o que você tem. O potencial está sempre presente, esperando para ser explorado. Ele requer que você nunca se acomode com aquilo que já realizou. Isso é um dos princípios da vida. Um dos grandes inimigos de seu potencial, como eu falei, é o sucesso. Deus quer que você maximize o potencial que Ele deu a você. Ainda não é aquilo que deveria ser, apesar de poder estar satisfeito o que é agora, não aceita o seu presente estado como definitivo. Porque ele é apenas isso. Isso é um estágio, uma fase de sua vida. Ainda há muito para que você venha fazer. Não satisfaça com a sua última realização, porque há muitas outras ainda, eu te falo. Nunca aceite o sucesso como estilo de vida. O sucesso é apenas uma fase, glórias a Deus. Nunca aceite a realização como fim. Ele é apenas uma marca num processo, glória a Deus, da sua vida. É uma criação de Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Deus criou todas as coisas. Tudo é criação de Deus, Ele colocou potencial dentro de você, que estão adormecidos. Mas você precisa colocar ele para fora. Ele está escondido dentro de você. Deus sempre está olhando para o invisível. Ele espera encontrar dentro de cada pessoa e coisa que criou muito mais que aquilo que, evidentemente, exterou. Por outro lado, o homem fica, eu quero dizer, frequentemente satisfeito com o que tem. Glória a Deus, pelo menos não se fica satisfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, mas o que se fazer? Você não pode vir acomodado. Tem que colocar o seu potencial para fora. Glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. O momento em que começamos a nos satisfazer, acomodamos nós com o que temos, glórias a Deus, a possibilidade de fazer mais. O que realmente está dentro de nós, frequentemente, glórias a Deus, tem que ser explorado e não inexplorado. Os dons, habilidades, sucessos que estão escondidos dentro de nós, os nossos pensamentos, ideias, possibilidades, não são utilizados, glórias a Deus. Temos que utilizar porque é Deus que dá a nós, glórias a Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz nada, glórias a Deus. O vasto potencial que está guardado entre nós, o nosso potencial, ele não pode ser desperdiçado. É como uma bateria de um rádio, eu quero te dizer. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que nunca foi utilizada, é precisando ser utilizada. Glórias a Deus, glórias a Deus. É como o carro que está desligado, mas precisa ser ligado. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Você ligar o potencial que está em você para você viver, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, uma vida, glória a Deus, com mais progresso sobre aquilo que Deus quer que você viva, porque nós vivemos de acordo com o querer e a vontade de Deus para nossas vidas. Tudo que o ser humano vem a realizar, glórias a Deus, é permissão de Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas Deus coloca em nós a capacidade, a aptidão, glórias a Deus, o potencial e a habilidade para que tal coisa venha ser feita, glórias a Deus, sobre aquilo que é para a gente fazer e viver aqui na terra, glórias a Deus, glórias a Deus. Então temos que utilizar
bem o nosso potencial que está depositado em nós, em benefício da nossa vida, em benefício da humanidade. Glória a Deus, glória a Deus. Você não passa da terra, glória a Deus, com um potencial dentro de você. Você tem que colocar ele para fora. Glória a Deus, glória a Deus. Você precisa gerar esse potencial. O mundo não pode perder esse potencial que está em você. Glória a Deus. Você nasceu e Deus permitiu que você veja essa existência. Glória a Deus, glória a Deus. E você precisa cada dia mais maximizar a sua vida, colocando um potencial inexplorado que está dentro de você para fora. Glória a Deus, glória a Deus. O potencial, ele abençoa a tua vida. Ele vai levar a tua vida um pouco mais distante, glória a Deus, de acordo com o querer, a vontade de Deus para a tua vida, glória a Deus. Você pode criar invenções, você pode criar coisas assim que eram Deus, de acordo com o trajeto e aquilo que Deus tem para a tua vida, que ninguém criou, mas porque você ainda não criou. Glórias a Deus, glória a Deus. Se Deus não permitiu, mas Ele permite, eu quero dizer, se você não criou, se Deus permite você criar, busque o potencial interno que está dentro de você, que precisa ser utilizado, precisa ser colocado para fora. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Você precisa usar esse potencial. Vai te abençoar para você ser bem-sucedido. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Há um potencial dentro de você que ele precisa ser utilizado, glórias a Deus, colocado para fora. E você precisa, glória a Deus, utilizar, trazer essa compreensão do propósito, o seu potencial é importante, glória a Deus. O mundo espera, o mundo aguarda para ver você cada dia mais utilizando o seu potencial. Isso é frutífero, isso abençoa a vida, isso é necessário para você. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso vai abençoar a tua vida. Dobra o joelho, ora, conversa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conversa com Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pede para Ele te abençoar na terra, glórias a Deus, cada dia mais, glórias a Deus. E naquilo que Deus vem te abençoar, utiliza o teu potencial. O teu potencial, ele precisa ser utilizado. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Paulo deu uma declaração no livro de Timóteo, capítulo 4, verso 5. Glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Ele dizia algo muito poderoso. Glória a Deus. Guardei a carreira. Terminei a carreira. Guardei a fé. Tudo o que Paulo veio a fazer na terra, que Jesus queria, Paulo que era Saulo, glória a Deus, ele foi abençoado por Deus e ele utilizou o potencial. Paulo levou o evangelho, glórias a Deus, para pregar, glórias a Deus, no mundo, glórias a Deus, glórias a Deus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, glória a Deus. Timóteo 4, 5, glórias a Deus, a 7. Tudo na vida que você tem para realizar, realize, glória a Deus. O seu potencial está aí dentro de você para realizar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Você precisa alcançar esse potencial que está dentro de você para abençoar a sua geração com a sua habilidade latente que Deus colocou em você. E não sai da terra, glórias a Deus, com potencial dentro de você que não foi utilizado. Glórias a Deus. Você precisa utilizar. Utiliza o teu potencial. Glórias a Deus. O mundo agradece. As pessoas do mundo agradecem. Não desperdiça a tua vida guardando o potencial que está dentro de você e não utilizando ele. Glórias a Deus, glória a Deus. A humanidade, glórias a Deus, está aguardando, esperando, glórias a Deus, que Deus colocou em você. Traga à tona. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Solte para fora. Solte suas habilidades. Antes de morrer, use o poder, a força que há dentro de você, natural, com capacidade, aptidão, habilidade, que inclui o teu potencial para abençoar vidas. Glórias a Deus. Para vir a realizar coisas. Glórias a Deus, para ter um progresso contínuo, de acordo com querer a vontade de Deus para a tua vida. Glórias a Deus, porque Deus coloca potencial em nós, mas vivemos aquilo que Deus quer que nós vivemos, e aquilo que Deus quer que nós vivemos, temos que utilizar o nosso potencial. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não deixe o teu potencial para a próxima fase da tua vida. Você tem que usar hoje, porque na próxima fase da tua vida tem mais potencial dentro de você. Você precisa gerar esse potencial. Ele é um tesouro guardado dentro de você, extraordinário, glória a Deus, enterrado profundamente dentro de você. Se você deseja ser bem-sucedido, caminhe por novos trilhos. Não viaje pelos caminhos tão conhecidos do sucesso que você já teve.
Se Deus permitir, eu quero dizer, há mais sucesso na sua vida, há mais o que fazer. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Você pode ver acima dos limites que você vive hoje, quando você vier colocar o seu potencial para fora, no seu agir, que Deus permite você agir. Glórias a Deus, glória a Deus. Ninguém pode impedir de você colocar o seu potencial para fora. Só você pode colocar, glória a Deus, esse potencial. Só você pode impedir. Então venha fazer essa realização para abençoar a tua vida. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O potencial é o que você pode fazer, mas ainda não fez. É o potencial não utilizado. Porque tem um potencial que você está utilizando, mas existe muito mais para fazer. Glórias a Deus, glória a Deus, Deus. Deus conduz as coisas com potencial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada na vida é instantâneo. Tudo na vida tem um potencial para cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Seu propósito, sua missão de vida. Glória a Deus, glória a Deus. Não se satisfaça com o que você é hoje. Ora, louva, jejuma, busca o Senhor e pede para Deus te abençoar. Glória a Deus, glória a Deus. Não saia da terra sem deixar de utilizar o teu potencial. Uma das grandes ameaças para o teu progresso de vida é a sua última realização, como eu sempre falo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Você precisa entender que, assim querendo Deus, se Deus permitir você agir, há mais para você vir realizar. Ter uma vida mais bem-sucedida para a honra e a glória de Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Busque mais momentos, busque crescimento, busque mais progresso. Seja, glória a Deus, contínuo, glória a Deus, constante. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Se capacite mais, busque mais. Há mais potencial dentro de você para abençoar a tua vida. Glórias a Deus. Você precisa buscar esse potencial que está dentro de você. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Que está relacionado com a tua vida, que está dentro de você para ser colocado para fora. O potencial diz, eu quero sair. Glórias a Deus. Me coloque. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Coloca para fora. Compartilha, abençoa as vidas com o teu potencial. As famílias da terra esperam. As pessoas no teu ambiente que você está vivendo estão aguardando. Glórias a Deus, glória a Deus. Você precisa viver aquilo que ainda não viveu, sobre o que é para fazer, para você agir com o potencial que está dentro de você. Glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é a fonte de tudo. E Deus colocou em você uma fonte interna, que é o potencial que precisa ser colocado para fora, que está dentro de você. O potencial de todo ser humano está relacionado com a sua fonte. Tudo na vida foi criado com potencial. E possui o princípio do potencial. A criação, quer dizer, possui potencial em abundância. Toda a criação que Deus criou. Deus criou tudo e tudo ele colocou potencial dentro. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quando? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Servimos a Deus. Glórias a Deus. Temos, glórias a Deus, o Espírito Santo dentro de nós. Ele é nosso ajudador, abençoador, guiador para nossas vidas. Ora, conversa, jejua, louva a Deus, para Deus te abençoar na vida. E quando Deus dizer, meu filho, minha filha, venha fazer tal coisa, Deus já colocou em você o que você precisa colocar para fora. Glórias a Deus. E Ele colocou em você potencial. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, onisciente. Ele está em todo canto ao mesmo tempo. Então, glórias a Deus. Ele conhece o futuro. Ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem a presença do Deus, sabe antecipadamente. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus é o Senhor, dono e criador do universo. Ele é dono de tudo, glórias a Deus. Ele colocou dentro de você, glória a Deus, o potencial. Ele te encheu de capacidade, glórias a Deus, para você vir realizar aquilo que você precisa vir realizar na sua vida, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem tudo dentro dele. Glória a Deus. Ele criou tudo. O céu está em Deus, o universo está em Deus. Tudo o que existe está em Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo vem de Deus. Tudo o que era e será, já estava em Deus. E este é glória a Deus, é uma verdade grande, imensa, poderosa, que eu estou te passando aqui no meu canal Rumo Celestial, nesse vídeo áudio para abençoar a tua vida. Deus é tudo e sem Deus não podemos nada. Glória a Deus. Tudo já estava em Deus. Glórias a Deus. E Ele permite nós agir e fazer as coisas com o potencial que Ele já dentro de nós, com a fonte do potencial que Deus colocou em nós. Glórias a Deus, glória a Deus. Tudo que vê existência foi Deus que criou.
Antes que houvesse a existência, Deus já existia. Então Deus criou tudo. Glórias a Deus, glória a Deus. Ele criou o tempo para criar as coisas. Ele criou através da sua palavra. Salmos 33, 6, ele criou o universo. E falou, tudo se fez, ordenou, tudo foi feito. Tudo foi feito através da palavra de Deus. Através da única palavra. Através de um momento. Deus tem todo o poder. Ora, louva a Deus, para Deus te abençoar. Glória a Deus. Deus criou o universo, as galáxias, os planetas, tudo que existe, o mundo espiritual, material, tudo pertence a Deus. E tudo que Deus criou tem dentro de si o potencial para funcionar bem no universo. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus criou a Terra. A Terra gira ao redor do Sol. Glórias a Deus, glória a Deus. Ao redor do sistema solar. E Deus segura a Terra com a sua mão poderosa. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus segura as estrelas, os trilhões e trilhões de galáxias do universo. Todos os corpos celestes, Deus segura com a sua mão poderosa. Deus tem o controle de tudo. Glórias a Deus, glórias a Deus. E em tudo que existe, dentro de si, tem o potencial para funcionar bem. Glórias a Deus. Deus estava no princípio. Deus criou o começo, antes do começo ter começado. Glórias a Deus, glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, glória a Deus. Glórias a Deus. Deus criou tudo perfeitamente, de acordo com o seu querer e sua vontade. Glória a Deus. Então, antes de haver um princípio, Deus já havia, Deus já existia. Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Deus criou o começo. Glória a Deus, glória a Deus. Antes do começo ter começado. O começo serve para nós e não para Deus. Eu fiz um vídeo sobre isso. Deus tem um poder sobre tudo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo o que existe está em Deus. Tudo foi criado por Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Lá em Gênesis 1. Glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Ligado, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ao livro de João, capítulo 1, no verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz na sua palavra: sem mim nada podereis fazer. Se você não serve a Deus, venha aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Glórias a Deus. Antes do mundo vir em existência, Jesus já existia. Ele estava em Deus. E quem o serve tem o favor de Deus para viver uma vida abençoada na vida. Glórias a Deus. Então você, com a bênção de Deus, glórias a Deus, e vivendo, atendendo o potencial que Deus colocou em você, você vai ter uma vida muito abençoada. Porque sem mim nada podereis fazer, como falou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele ninguém pode nada, mas com Ele podemos tudo de acordo com o querer e sua vontade nossas vidas. E você servindo a Deus, tendo a bênção e o favor de Deus, e atendendo ao seu potencial, você vai ter uma vida maravilhosa na terra. Glórias a Deus, glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Diz lá no capítulo de João, verso 1. Deus é a vida. Deus é tudo. Glória a Deus. Deus, lá também João diz. E sem Ele, nada do que foi feito existiria, nas minhas palavras, na palavra do Senhor, existiria nas minhas palavras, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Tudo estava em Deus. Tudo vem de Deus. Glória a Deus. Quer saber mais sobre você? Ora, louva, jejua, dobra o joelho, conversa com Deus. Deus sabe tudo sobre você. Deus conhece você, sua alma, seu espírito, todo o seu ser. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você vir em existência, você estava em Deus. Tudo o que existe estava em Deus. Deus é tudo. Glória a Deus. Deus é tudo o que existe. Glória a Deus, glória a Deus. Deus criou só as nuvens, os planetas, tudo dentro de si. Tudo que existe na terra para funcionar bem, Deus criou. Glória a Deus. Tudo que vive na terra, que existe, que Deus permitiu o homem criar, também tem potencial dentro dele. A gasolina, ela é potencial para o carro funcionar. Glória a Deus. O carvão era, glória a Deus, o potencial, e é, para os trens funcionar. Os trens, quando começaram a ser construídos, glória a Deus. Glória a Deus. O vento, glória a Deus. A chuva para a terra, glória a Deus, glória a Deus. Tudo é de Deus. Os animais, com seus potenciais dentro, glória a Deus. Toda a terra, tudo o que existe, que o homem, que Deus permitiu o homem vir criar, glória a Deus. Como o microfone que eu estou usando aqui para você, como a energia usada aqui no quarto que eu estou, tudo é de Deus. E Deus dá o potencial para tudo vir criado, vir a ser criado.
A propriedade pertence a Deus. O mundo espiritual e material, tudo que existe, pertence a Deus. E a propriedade é dele, porque foi ele que criou. Glória a Deus. Todas as coisas estavam em Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tirou tudo que vê a existência, ele tirou dentro dele mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus ele coloca também dentro do homem, imagem e semelhança dele, potencial, capacidade da aptidão, para ele vir a fazer aquilo que Deus queira que ele venha fazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que existe está em Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, é maravilhoso. Tudo tem capacidade perfeita para funcionar bem. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo tem um potencial, glória a Deus. E você tem um potencial invisível dentro de você. E esse potencial invisível que está dentro de você, ele precisa se tornar visível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O universo estava em Deus. Está em Deus. Deus criou o universo. Tudo foi feito por ele. Tudo sai de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O universo foi formado pelas mãos de Deus. Todas as coisas foram criadas por uma ordem de Deus. Ele as liberou fora do invisível para surgir no mundo visível, onde estamos vivendo na Terra. As coisas são vistas hoje vieram do invisível. Glória a Deus, glória a Deus. O universo, ele estava invisível de Deus, formado pela palavra de Deus. Para ser visível, ele vê a existência, coisas que ainda não apareceram, glória a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3, fala dessa palavra. Que tudo, glória a Deus, estava dentro de Deus. Deus sempre teve tudo nele. E sempre tem tudo nele. E o que vai vir a ser criado está dentro de Deus. Nós não vemos, mas está dentro de Deus. Tudo o que vai vir à existência está invisível dentro de Deus. Mas Deus vai fazer com que seja visível para abençoar a vida na terra, as pessoas na terra. Tudo o que é criado vem de Deus. Está invisível, mas se torna visível. Glória a Deus. Invisível não significa inexistente. Todos os edifícios que vemos, empresas que frequentamos, tudo o que a gente vê com nossos olhos, tudo o que está na terra, antes estava na mente de alguém, as lojas onde compramos, e também tudo o que está nas suas prateleiras, estavam antes invisíveis, começaram com ideias na mente de alguém. Elas não existiam. Antes, ao mesmo tempo, já existiam, embora não estivessem presentes na forma atual, existiam, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, em Deus, invisível, para trazer para o mundo visível, para abençoar as pessoas na vida, como os carros, os aviões e todos os seus componentes, glórias a Deus, como as vestes, as roupas, os sapatos, glórias a Deus, o ar-condicionado aqui nesse quarto, glórias a Deus, os móveis que existem, tudo era invisível, mas Deus permitiu que venha essa existência, glórias a Deus. Deus usa o ser humano para vir criar, glórias a Deus, para a honra e a glória de Deus, glória a Deus. Toda a criação, o universo invisível tornou-se visível. Tudo que foi criado pela palavra de Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. O universo foi criado por Deus, glória a Deus falou sobre aquilo que estava invisível e veio se tornar visível. Você não queria saber como o mundo seria se Deus não liberasse o mundo para a existência. Deus liberou tudo para que tivesse existência, mas tudo que tivesse existência antes estava dentro de Deus, tudo começou a sair dele. O que vemos agora nasceu de Deus, daquilo que estava invisível dentro de Deus. Qualquer coisa que você vê, veio do invisível, nada existe sem que tivesse antes existido em Deus. Por isso, você tem que ter fé em Deus. A fé não é evidência das coisas que não existem, é evidência das coisas que ainda não são vistas. Tudo o que vemos sempre existiu e essas coisas se tornaram visíveis. Quando Deus falou, Deus criou. Deus é a fonte da vida. Quando Deus fala para algo vir existência, instantaneamente aquilo vem existência, glória a Deus, glória a Deus. Deus é a fonte da vida, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Deus, Deus. Deus falou e a criação passou a ser visível. Como conseguiu que o invisível se tornasse visível? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso. Deus pode tudo. Ele coloca de você potencial para você colocar para fora. Glória a Deus. Deus falou e tudo se tornou visível. Começou com uma ideia. Tudo começou com uma ideia na mente de Deus, na mente eterna de Deus, que ninguém compreende em primeiro lugar. Tudo começa através da mente dentro de Deus, no coração de Deus, antes de ver a existência, glórias a Deus. Glórias a Deus. E Deus cria, ele pessoalmente cria
ou ele permite o ser humano vir a criar, glórias a Deus, e ele coloca dentro de você, como eu venho falando aqui no meu vídeo, potenciais, aptidades, capacidades, habilidades, dons naturais, para você vir a realizar, de acordo com o querer e a vontade de Deus para a sua vida, sobre a missão e o propósito que você está vivendo na terra, do querer de Deus para a sua vida. Mas se você serve a Deus, assim querendo Deus também, na obra dele, como ele vai tratar contigo na obra do Senhor, no reino de Deus, ele vai colocar em você também dons espirituais e te abençoar na obra do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus. Então tudo que existe estava invisível em Deus, e Deus permitiu que venha essa existência para ser visível e ser utilizado pelas pessoas para abençoar vidas. Deus criou tudo, glórias a Deus, glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Ele criou a terra, ele planejou a terra, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Deus criou tudo, tudo estava em Deus, tudo está em Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele criou todas as coisas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Ele é Deus. No livro de Isaías 48, no verso 13, fala da criação de Deus. Diz que os planos estavam em sua mente, Deus proclamou e passaram a existir, nas minhas palavras. Quando Deus estava pronto para falar, foi somente uma questão de executar o que estava no seu plano, glórias a Deus. Falar foi um processo, glória a Deus. Deus fez, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Tudo dentro dele. Ele apenas falou. Ele falou e tudo se fez, glórias a Deus. Ele ampliou a terra, ele ampliou os céus, o universo. Deus criou tudo. Criou o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para brilhar durante a noite. Deus a cada estrela um nome, glórias a Deus. As nuvens Deus criou, glórias a Deus, para encher os céus e as brisas para soprar, e fez as ondas rugirem no mar, enviou chuva para irrigar a terra e a grama para cobrir os montes. O trovão, o relâmpago foram criados por sua ordem. O granizo e a chuva com a neve foram criados por Deus, por sua palavra. Tudo foi criado por Deus. Glória a Deus, pela sua palavra. Deus criou o inverno, o verão, a primavera, o outono, glórias a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo está dentro de Deus. Deus cria tudo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ele é infinito, poderoso, seu poder infinito, sem fim. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, como diz a Santa Palavra do Senhor. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus faz os seus pensamentos, os desejos, a sua vontade, o seu coração se tornarem reais para nós, para nos abençoar. Ele pode criar, pelo seu querer, sua vontade, através de um ato e o poder da criação de Deus, ou vai usar pessoas para criar, colocando nelas ideias, pensamentos e capacitando para que aquilo venha a ser criado, glória a Deus. E aquilo vai ser visto, glória a Deus, para abençoar vidas. O que estava invisível se tornar visível, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é grande. Glórias a Deus. Deus é poderoso. Glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando uma mulher vai ter um bebê, o bebê está dentro dela, está invisível, mas quando o bebê sai, é aquele bebê lindo, criação de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é grande. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Deus criou tudo perfeitamente e coloca dentro daquilo para ser criado a capacidade para vir produzir. Glórias a Deus. O homem, no seu momento de intimidade com a mulher, ele tem a capacidade para produzir uma criança. E a criança ainda está invisível na mãe. Mas quando a criança sai, ela vira um lindo bebê. É o nascimento de uma criança. Glórias a Deus. Mas antes, Deus usou um homem e uma mulher em um momento de intimidade para que venha essa existência uma criança. E Deus coloca na criança a alma, o espírito. Glórias a Deus. E a criança nasce um ser vivo para a honra e a glória de Deus e mais semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Glórias a Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a vossa semelhança. Um é mulher, um ser, dois modelos, macho e fêmea. Glórias a Deus. Um ser, dois modelos, macho e fêmea. A imagem e semelhança de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus organiza tudo. Deus criou o universo com o poder da sua palavra. Com 6 dias ele organizou o universo que inclui o planeta Terra. E no sétimo dia ele descansou. Em 6 dias, Deus criou o universo. Em um dia, Deus criou o universo. Em um segundo, através do poder da sua palavra, Deus criou o universo, que inclui o planeta Terra. Então ele organiza o universo, o planeta Terra, em 6 dias. E no sétimo, Deus descansa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E tudo aquilo que ele criou é um plano na sua mente.
glória a Deus, para fazer visível, para abençoar o mundo, a vida, aquilo que estava invisível, glórias a Deus. E tudo que Deus criou dentro de si tem o potencial para seguir a sua vida, para fazer aquilo que veio para fazer e realizar, glórias a Deus, glória a Deus. Deus está em tudo. A palavra diz, em Salmos 24, primeiro, do Senhor a terra a sua plenitude, o mundo daqueles que nele habitam. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Ele cria as coisas para nos abençoar, para o nome dele ser glorificado, glórias a Deus, porque ele é Deus. Deus descansou no sétimo dia, o abençoou de toda a obra que ele fez, como diz lá em Gênesis 2, glórias a Deus, glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus descansou depois da criação. Glórias a Deus. Deus trabalhou. Glórias a Deus, glória a Deus. E a sua criação estava completa. E no sétimo dia, Deus descansou. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus é grande. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele te abençoa. Ele bota em você potencial para você gerar coisas grandes para abençoar, assim querendo Deus, sua vida, a vida das pessoas, para abençoar a necessidade da terra, do mundo, glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus criou você para te abençoar. Ele deu a luz a você, glórias a Deus, para você vir a abençoar a terra, glórias a Deus. E você vinha gerar luz, vida, glórias a Deus. Você construiu uma família com a sua esposa. Se você não é casado, mas se você é novo, depois que você casar, porque você vai construir uma família abençoada com a sua esposa. E você vai gerar a luz de uma criança através da permissão de Deus na tua vida. E Deus coloca o potencial em você para você vir a gerar vida. Glórias a Deus. Como também você vem abençoar a terra, glórias a Deus. Abençoar a tua geração. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é grande. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus é poderoso. Ele nos abençoa, ele faz o invisível virar visível. Ele anuncia as coisas antes dela vir a surgir. Aquilo que é necessário para a existência, Deus abençoa. Glória a Deus. E você pode seguir uma vida orando, louvando, jejuando a Deus, pedindo para Deus te abençoar, te dar ideia, te dar mais pensamento, porque Deus é finito. Glórias a Deus, glória a Deus. Em Eclesiastes 9, diz, tudo o que já foi feito será feito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que pensamos ser novo, na verdade, já existe há muito tempo. Nada do que pensamos ou fazemos, glórias a Deus, é novo. Glória a Deus, de acordo com o verso que eu falei aqui. Deus sempre existiu, ele criou tudo, glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo na terra que foi criado foi criação de Deus. Onde você olhar em cada direção é criação de Deus. Glórias a Deus. Tudo, Deus é a fonte da existência, cada ideia, cada transformação, tudo vem de Deus. E ele continua abençoando as pessoas, liberando as pessoas para vir colocar para fora o seu potencial. Glória a Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. E ele abençoa em nós. Ele abençoa nós para viver na terra uma vida abençoada. Glória a Deus, através da sua criação para abençoar o mundo, a vida, glória a Deus. Nós estamos grávidos de potencial, precisando ser colocados para fora. Glória a Deus. Deus coloca em nós imaginação do céu para criar as coisas, potencial para virmos a criar algo, para sermos mais do que somos visivelmente. Glória a Deus. Sonhos, glória a Deus. Deus coloca em nós. Tem sonhos que não é nosso, é de Deus para abençoar vidas. Planos, ideias, glória a Deus, que precisam ser colocados para fora, que Deus já colocou em nós. Ora, louva, jejum, busca Deus para Deus te abençoar mais. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Para você liberar esse potencial que está dentro de você para abençoar vidas na terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo o que existe antes vinha sem existência, estava em Deus. E muitas coisas infinitas que precisam ver existência, de acordo com querer, a vontade de Deus, está em Deus para vir ser criadas. Então, ora a Deus. Conversa com Deus. Deus é a fonte de tudo. Ele tem o potencial de tudo que existe dentro dele. Todas as coisas foram criadas, formadas pela sua ordem. Tudo tornou-se visível. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus planejou tudo o que existe em sua mente antes de pronunciá-lo, antes de ser visto. Glória a Deus. Por nós, antes de ser mostrado através do universo. Glória a Deus. Deus é o Senhor e dono de tudo. Ele é o nosso Pai Santo e Eterno. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder para realizar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, tem a presciência. Deus sabe tudo antecipadamente. Deus tem todos os poderes infinitos para abençoar a sua vida.
Ele faz aquilo que está invisível, que precisa vir à existência, ser visto. Toda a criação é instrumentos da mão de Deus, do Criador. Então ora, louva, jejuma, agradece a Deus, glorifica o nome do Senhor Deus, para Ele vir abençoar a tua vida, glórias a Deus, e você viver uma vida abençoada na terra, para a honra e a glória de Deus. Você tem dentro de você todo o potencial para vir realizar mais, assim querendo Deus. Então explore o potencial que Deus colocou em você, que faz parte da tua missão de vida, do teu projeto de vida, da tua missão para viver, que inclui as tuas habilidades, as tuas aptidões, as tuas capacidades, teus dons espirituais, se você faz a obra de Deus, e dons naturais para a terra. Glória a Deus. Se você faz a obra do Senhor, se você tem dons espirituais, se Deus permitir você ter, utiliza eles para abençoar, edificar vidas, glórias a Deus na terra, glórias a Deus. Mas eu quero te dizer, está dentro de você potencial, capacidade, aptidão, habilidades, para vir ser cada dia mais lapidados, para você crescer cada dia mais através de um progresso da lapidação, da fonte dentro de você, o teu potencial, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, viva o potencial que Deus colocou em você para abençoar você, a sua família, a terra. E se você serve a Deus, a obra de Deus e tudo o que Deus permite você vir a fazer com um projeto de vida, com a missão de vida, um propósito de vida que Deus tem contigo na terra para a honra e a glória de Deus. E se você serve a Deus, ora ao Senhor, louva, jejuma, para Ele vir cada dia mais abençoar a tua vida na terra, glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu honro e glorifico o nome do Senhor por esse vídeo áudio que eu estou te passando, por esse conhecimento do céu, para abençoar a tua vida. Se você serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos servindo a Deus, glórias a Deus. Mas se você não serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, aí na sua casa, onde você estiver, dobra o joelho, pede perdão a Deus pelos seus pecados, glórias a Deus, conversando com Deus. Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Deus vai perdoar os teus pecados, apagar o teu passado, escrever o teu nome no livro da vida, glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer morar de você essa maior riqueza da tua vida, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele é o teu guiador, teu ajudador, teu abençoador na vida, é o Espírito Santo de Deus, ele é tudo na tua vida. Deus vai abençoar a tua vida na terra, vai abençoar a tua família, todos vocês em todas as áreas de vida. Você vai ter uma vida abençoada na terra, e quando sair da terra, vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, para a vida eterna, e não para o inferno, para aqueles que saem sem a salvação da alma. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, glória a Deus, não para aquele que serve a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Saia salvo da terra, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você morar no céu eterno, adorar o seu Deus face a face na beleza da sua santidade, desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas maravilhosas que não chegou ao ouvido, ao coração, a sentimento nenhum humano, que nunca foi visto, para aqueles que o amam, para aqueles que servem a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. O céu glorioso, maravilhoso, é o que eu desejo para você vir morar. A morada é eterna, mas só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai para o céu glorioso, maravilhoso e vai ter uma vida abençoada na terra. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Glórias a Deus. Se você não segue o meu canal, o Rômulo Celestial, eu te peço, siga meu canal, clica no vídeo, no gostei, porque a plataforma vai entender que você gostou do vídeo e vai passar para outras pessoas para abençoar mais vidas. Glórias a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e sempre, eternamente. Glórias a Deus. Deus abençoe maravilhosamente, poderosamente você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.